Então, vamos falar um pouquinho sobre epidemiologia do câncer de cavidade oral. A gente sabe o termo epidemiologia quer dizer, né, tem como definição ciências das epidemias. É uma ciência interessante, né, que propõe estudar de forma quantitativa a distribuição dos fenômenos de saúde e doença e geralmente seus fatores condicionantes e determinantes na população humana. Acredito que esse termo vocês ouçam falar muito na saúde coletiva, né? Porque o pessoal da saúde coletiva trabalha muito com essa ciência a fim de determinar indicadores de saúde. Na parte de oncologia, voltada mais para a nossa área, que é a cavidade oral, né? A parte da odontologia, a gente tem essa ciência muito bem determinada. E atualmente, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele divulga de forma bianual um traçado do perfil epidemiológico dos pacientes portadores de câncer de um modo geral e também de cavidade oral. Então, desde 2010, o INCA divulga estimativas de prevalência de câncer na população brasileira. Então, em 2010, a gente tem o primeiro traçado de novos casos de câncer para os 2 anos que seguem. Geralmente eles estudam a cada 2 anos isso e fazem essa estimativa nesse percurso de tempo. E em 2010 é o dado que a gente tem mais substancial com relação a esses dados coletados de forma epidemiológica, onde ele propõe, por exemplo, que a estimativa para aquele ano de novos casos de câncer seriam, de cavidade oral, seriam de 10 mil para o homem e 3.790 para mulheres. Então a gente tem aqui o câncer de cavidade oral ocupando, estando prevalente entre os 10 principais tumores malignos que acometem o homem, né? Isso na sua localização primária. Então, isso nos trouxe uma reflexão interessante, até para traçar medidas de prevenção, que a gente vai discutir mais à frente, a fim de controlar e, de forma precoce, ter o diagnóstico precoce dessa condição. Então, os anos se seguiram e a cada 2 anos eles começaram a publicar novos estudos frente a essas estimativas. Então, por exemplo, em 2012 saiu um novo panorama dessa estimativa que mostra que o câncer de cavidade oral no homem ocupa o quinto lugar, ou seja, é um dos tipos de tumores mais comuns nos homens, e na mulher ele está na gradação de 11º lugar. Ou seja, quando se compara homens e mulheres, as, a prevalência que a gente tem mais evidente para a população, quando comparado com o gênero, a gente sabe que no homem é mais prevalente, quando comparado na mulher. Aí a gente pode pensar em vários fatores que podem estar determinando isso, principalmente hormonal. Nós sabemos que para o câncer de cavidade oral, os estrógenos são protetores, enquanto que comparado com o homem, a testosterona, que é um hormônio mais típico, né, do homem, seria um fator de risco grande para o aparecimento de tumores, principalmente de cavidade oral. Então existe essa correlação forte atualmente, que o fator hormonal poderia ter esse ser o agente causal desse desbalanço, né, da população masculina ter uma prevalência maior quando comparado com a feminina. Anos se seguiram, 2 anos após, então em 2014, vemos que essas taxas ainda ficam flutuando na mesma proporção, sendo o quinto tipo tumor maligno no homem, o de cavidade oral, seguido na mulher do 11º, tendo um total de 4.010 casos. Se a gente for analisar a taxa bruta do número de casos, por mais que a mulher tenha ainda o 11º lugar, a gente vê que teve um aumento, um incremento. A gente pensa, né? Será que esse número de casos aumentou? Ou algum tipo
de outro tumor foi mais prevalente na mulher, então a gente começa a perceber que os números de incidência para a mulher aumenta, por mais que esse tipo de tumor ainda fique ocupando esse lugar na população feminina. Mais anos à frente, em 2016, por exemplo, a gente vê que essas taxas se permanecem estacionadas, sendo no homem ainda o quinto lugar, tendo mais ou menos uma taxa de 5%, né, 11.140 casos, enquanto na mulher fica flutuando entre os 4.000 casos, ainda permanecendo no 11º lugar. Aí a gente reflete para esses casos aqui. Será que as estratégias de prevenção e diagnóstico precoce nessa população, ao longo desses 6 anos que se passaram, quando divulgaram esses dados, são corretas? Foram bem analisadas? São dados represados? A gente fica com essa reflexão, sem de fato entender por que essas taxas se permanecem ainda nesse patamar. Quando a gente, por exemplo, vai para 2 anos mais à frente, em 2018, aí a gente já tem um perfil um pouco diferente, principalmente na mulher. A gente vê uma diminuição do número de casos e, consequentemente, a mulher ocupando o 12º lugar, ou seja, foi um ganho bem representativo, uma diminuição de quase 600 casos para a população feminina, enquanto que no homem se permanece com 11.200 casos. Aí a gente faz uma reflexão. Será que a mulher ela tem uma aderência maior para a prevenção, para o diagnóstico precoce, quando comparado com o homem? Né? Então, isso a gente tenta traduzir nas linhas de estratégia de prevenção e diagnóstico precoce, de um modo geral. E o câncer de cavidade oral, a gente tem esse olhar diferenciado na população feminina, frente a essa diminuição do número de casos para esse ano. Quando a gente vai atualizar esses dados para 2020, que são os casos mais atuais que a gente tem, a gente começa a observar que no Brasil o câncer de cavidade oral ele ainda ocupa o 7º lugar, ou seja, ainda é um tipo de tumor muito comum na população brasileira, né, ficando entre os 10. E quando a gente faz a separação por gênero, o que a gente vai observar? Que o homem permanece nesse patamar de 11.000 casos, então parece que não existe uma aderência com relação às estratégias de prevenção e diagnóstico precoce nessa população masculina. A gente não vê uma diminuição desse número de casos. Isso traz uma reflexão importante, né? Será que o perfil masculino não tem aderência para a prevenção? Porque a gente já nota em outros tipos de tumores que já existe um olhar mais para o diagnóstico precoce, né, para a detecção precoce, para outros tipos de tumores, como por exemplo próstata. Né? Mas na cavidade oral a gente não vê isso ainda muito bem delimitado com relação à prevenção. Né? Parece que os homens estacionaram nesse patamar e não existe uma evolução. Né? E isso é preocupante, sinal que a gente precisa ter um olhar diferenciado, muitas vezes, para trazer essa população e um alerta para prevenção, principalmente, né? E diagnóstico precoce, obviamente. Na mulher, a gente tem a ocupação do lugar permanecendo no seu patamar, 12º lugar. Entretanto, 4.010 casos, ou seja, houve um aumento. Então, quando a gente vai fazer um estudo mais dissecado da população feminina, a gente vê que os cânceres, de um modo geral, aumentaram na população feminina. Né? Entretanto, o câncer de cavidade oral ainda ocupa essa posição, porque os outros tipos de tumores também aumentaram nessa população. Aí a gente faz uma reflexão, principalmente de dados represados ou de subnotificação para esse grupo, porque ao longo do tempo a gente observa que a mulher ela tem uma aderência maior para as estratégias de prevenção.
né, e diagnóstico precoce. E a gente vai ver isso com muita frequência na clínica de estomatologia, onde principalmente o perfil que procura atendimento é do sexo feminino, né? A gente tem uma prevalência muito baixa na rotina de prevenção e, e diagnóstico precoce, até de tratamento odontológico. Vocês vão observar isso, que os homens eles procuram menos quando comparado com as mulheres. E nas grandes doenças, principalmente nessa doença que causa bastante morbidade, a gente tem esse perfil, né? Vê que os homens têm uma aderência muito baixa voltada para esse tipo de prevenção e diagnóstico precoce, né? Então isso a gente faz uma reflexão séria. Então a gente está esperando agora em 2022 para que esses dados sejam direcionados. Pode ser que a gente tenha uma diminuição frente é, a esse olhar pandêmico, né? Por conta da situação do Covid-19, a gente pode ser que tenha uma diminuição do número de casos, mas por conta de subnotificação. As pessoas têm procurado menos o tratamento, por conta do medo, do confinamento que tem que existir, das regras de tratamento que não estão muito bem estabelecidas para a rotina de atendimento, e a gente sabe que isso tem um impacto sério na saúde da população. A gente observa, de fato, os ambulatórios mais vazios, né, com os pacientes, principalmente para essa fase de prevenção e diagnóstico precoce. Então, isso gera uma preocupação grande. Então, pode ser que em 2022, que são os dados que virão, a gente tenha uma diminuição, mas muitas vezes velada, né, por conta desse incremento aí da condição da pandemia instalada. Então, esses dados, eles são extremamente importantes para a gente traçar estratégias de prevenção. Principalmente quando a gente se trata da nossa população em si do Rio de Janeiro. Então, em 2020, os dados eles não são tão bons para o estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vê aqui que o câncer de cavidade oral ele ocupa o quarto lugar, de um modo geral. No Brasil, ele representa o sétimo. Mas no Rio de Janeiro, o câncer de cavidade oral ele ocupa o quarto lugar. Muitas vezes esse aumento está muito associado, né, à urbanização, que muitas vezes a população do estado do Rio de Janeiro sofre devido a esse cunho de megalópole, né, que possui, né, uma alta taxa de pessoas que habitam, fazendo muitas vezes convivendo, né, com a saúde de forma muito sedentário e com maus hábitos, né? Muitas vezes a urbanização trata muito isso. E muitas vezes a gente pensa assim, ué, mas a urbanização está aí, mas teve um ganho muito grande com relação à informação das pessoas. As pessoas usam muito a internet, as pessoas hoje procuram o Google para saber acerca das coisas, né? Então a gente poderia ter aí um olhar melhor para o conhecimento das pessoas e essas pessoas procurarem com mais frequência o atendimento, né? Mas a gente viu que ao passar dos anos, isso não está muito embutido com relação à informação para a relação do câncer de cavidade oral. Aí a gente faz uma reflexão enquanto faculdade, instituição de ensino. Será que a gente, com relação à prevenção, tem sido falho? Será que mais medidas precisam, mais campanhas? Né? A gente viu agora, por exemplo, no mês passado, que teve uma campanha voltada ao câncer de cabeça e pescoço, muito bem vinculado nas grandes mídias e também na mídia, nas redes sociais de um modo geral. A gente viu aí no Instagram uma propaganda muito forte, Facebook, para tentar trazer a prevenção e o diagnóstico precoce desse público, né? Para a gente não ficar nessa taxa tão elevada. Então a gente vê aqui, quando comparado, por exemplo, interior e capital, a gente sabe que na capital o número de casos são maiores, né? Aí a gente pensa, será que na capital, por ter os serviços mais organizados, esses casos não são detectados de forma maior? Até porque a gente sabe que tem uma demanda muito grande, né, para a capital. Por exemplo, na segunda-feira, ontem, eu recebi 3 casos
de carcinoma, por exemplo, vindo um de Cabo Frio, um de Petrópolis e outro de Teresópolis. Aí eu fiquei pensando, ué, essas regiões não têm cobertura para que se faça o diagnóstico? Por que esses pacientes são regulados para cá, para a capital? Então também tem isso, né? Fruto de uma má gestão da saúde pública que muitas vezes está vinculado a isso. Então não apenas a informação, mas a informação muito bem vinculada. Isso também deve ser muito bem trabalhado para que de fato esse dado possa melhorar, né? Então vejam que a epidemiologia ela consegue trazer para a gente várias reflexões com relação à mudança de hábito e estratégias que a gente tem que lançar para melhorar tanto a prevenção quanto o diagnóstico precoce das doenças de um modo geral e principalmente o câncer de cavidade oral, por trazer muita morbidade aos pacientes, né? Para vocês terem uma ideia, se a gente for fazer, por exemplo, um paralelo com a doença cárie, a gente pensa que ela deveria ser erradicada, porque a gente tem hoje em dia um olhar, fluoretação das águas, creme dental fluoretado, campanhas e orientação maior para escovação, uso do fio dental. A gente tem todo esse olhar diferenciado, né, para a doença cárie de um modo geral. Mas a gente sabe que as taxas ainda existem. Existem cárie, por exemplo, na infância, em algumas populações, coisa que não deveria haver mais. E transpondo para o câncer de cavidade oral, que é a principal olhar que a gente faz de prevenção para as doenças da boca de um modo geral, principalmente na estomatologia, nós vemos que essas taxas elas não diminuem. Então, quando a gente, por exemplo, vai fazer um reflexo dessa prevenção, do diagnóstico precoce e para o estado da doença, quando a gente trata da mortalidade, a gente tem dados desde 2008, também publicado pelo Instituto Nacional do Câncer, pelo INCA. O dado mais recente que a gente tem é de 2019. Então, se a gente for fazer, por exemplo, uma linha do tempo de 2008 a 2019, ou seja, 11 anos, observamos que as taxas de morte ela não diminuiu. Ela só tem o que? Aumentado. Então a gente tem aqui 6.605 casos. Diferentemente de 2010, que foi um ano diferente para isso, né? A gente não sabe explicar esse fenômeno porque essas taxas diminuíram, né? Acredita-se que são dados subnotificados, porque a gente tem o quê? Um perfil meio que flutuante de mortalidade, né? Então, em 2019, que são os dados mais atuais, a gente tem 6.605 casos, sendo que no homem, por ter uma prevalência maior, estimativas maiores, nós temos 5.120 casos de mortalidade, enquanto que na mulher, né, 1.485 casos. Então a gente não tem uma diminuição na mortalidade. Isso reflete o quê? Que existe o diagnóstico para esse tipo de tumor, de neoplasia. Entretanto, os pacientes cursam comorbidade, culminando em morte, né? O que a gente muitas vezes, quando faz o diagnóstico, a gente já quer trazer que esse paciente tenha tratamento adequado e uma sobrevida maior, e não ter a mortalidade vinculada à doença, né? Então a gente também trabalha quando de fato tem o diagnóstico, quando a gente não consegue ou falha na prevenção ou no diagnóstico muitas vezes de doença pré-maligna, que seria o ideal, mas quando esse paciente, por exemplo, vem a ter o diagnóstico, o ideal é que tivesse o diagnóstico precoce, porque essas taxas de mortalidade com certeza seriam menores, né? Então a gente tem essa preocupação de 2019, ter esse dado ainda bem representativo, e ao longo dessa década isso não ter diminuído, e sim aumentado, né? Então a gente preferia, se tivesse de fato um serviço público, né? Porque a maioria desses casos aqui notificados, eles são da rede pública, de fato, né? Então muitas vezes os pacientes chegam com grau de doença muito elevado, que muitas vezes culminam para a morte, né? Então a gente gostaria que esses dados
diminuíssem ao longo do tempo. E aí a gente faz uma reflexão maior e preocupante agora na pandemia, para esse dado específico, quando for divulgado para os anos que seguem, né? Talvez esteja muito maior, né? Ou muitas vezes subnotificado por conta desse chamariz maior para um diagnóstico de morte vinculada à infecção da Covid-19, né? Então, a gente vê atualmente, a gente voltou, por exemplo, aos atendimentos e a gente vê que os pacientes estão sendo encaminhados e muitas vezes com lesões sérias, com lesões de câncer. Então, nesse período de tempo, os números de casos não diminuiu. O que foi que aconteceu? Que vocês vão ver isso quando estiverem na clínica, que as lesões já chegam com o diagnóstico, né, com uma condição muitas vezes de morbidade bem evoluído, bem avançado, né? Então, por exemplo, os 3 casos da segunda-feira que eu vi é, já estavam bem evoluídos. Já eram tumores mais ou menos que tinham 2 a 3 centímetros. Né? E isso remete muito no que a gente já falou na aula anterior do prognóstico, né, para a condição e instalação do perfil e em que fase está a doença, né, de um modo geral. Então a gente sabe que para esse tipo de condição, para a gente trabalhar com a boa epidemiologia e com um olhar muito voltado para a prevenção, a gente tem sempre que lembrar dos fatores de risco que vocês já conhecem, vocês já sabem, mas é sempre bom a gente lembrar, né, que o tabagismo e o etilismo eles correspondem aos principais fatores de risco para o câncer de cavidade oral, sendo que o tabagismo ele corresponde a 42% dos óbitos e muitas vezes está vinculado aos pacientes do sexo masculino e a partir da 4ª década de vida. Está muito vinculado a esse perfil de paciente. Homens que fumam e têm mais de 40 anos. Né? Outra coisa que está associada é o etilismo, também 16% dos óbitos. E quando a gente tem o sinergismo, né? Os pacientes que fumam e bebem, eles têm 30 vezes maior o risco de ter câncer. E com certeza tem uma morbidade pior. Né? Além disso, a gente tem que lembrar das radiações, UV, do baixo consumo de caroteno, porque o caroteno é um importante protetor de mucosa. História familiar de câncer, a genética ainda se fala bastante. Hoje em dia é muito polêmico, porque dizem que a genética não está tão vinculada ao câncer de cavidade oral quanto comparado com os outros tipos de tumores, como por exemplo mama, próstata, estômago, né, do trato gastrointestinal está mais vinculado a essa parte genética, mas ainda existe um percentual, mas o forte não é tão grande a genética quando comparado com os outros tipos de tumores. Né? Atualmente a gente se fala de outros fatores de risco, a gente pode citar aqui, por exemplo, o sobrepeso, né, o excesso de gordura corporal. Então, sobrepeso e obesidade hoje também representam um fator de risco importante para o câncer de cavidade oral. Atualmente, o Instituto Nacional do Câncer também aponta outros fatores de risco que é relacionado à atividade laboral do indivíduo. Então, por exemplo, pacientes, né, pessoas que têm exposição a algumas substâncias como essas aqui descritas, óleo de corte, amianto, poeira de madeira, poeira de couro, poeira de cimento, de cereais, têxtil e couro, formaldeído. A isso a gente lembra muito a nossa área, principalmente de estomatologia e patologia e a parte de anatomia patológica de um modo geral, né? Porque tem como fixador de peças e cadáveres o formaldeído. Então existe esse fator de risco forte para quem manipula, quem está exposto, né, a esse importante material. Temos também a sílica, a fuligem de carvão, solventes orgânicos e agrotóxico. Então, todos os profissionais que têm exposição a esse tipo de material, de substância, que são, por exemplo, os trabalhadores da agricultura, criação de animais, indústria têxtil, de couro, metalúrgica, borracha, construção civil, oficina mecânica, fundição, mineração de carvão, assim como profissionais cabeleireiros, carpinteiros, encanadores, instaladores de carpete, moldadores de vidro, modeladores de vidros, oleiros, açougueiros, barbeiros, mineiros,
canteiros, pintores e mecânicos de automóveis são grupos que de fato têm um fator de risco maior. Aí quando a gente pensa, por exemplo, na afinidade dessa atividade laboral, né, comparando com gênero de fato, a gente sabe que os homens militam mais nessas profissões. Então, por isso que tem essa associação maior, que faz com que a gente tenha um olhar para a prevenção, para esse grupo específico da população. Né? Então, é outro olhar que a gente faz atualmente para esses fatores de risco associado, não apenas aqueles já conhecidos. Né? Outra coisa que a gente tem que lembrar também, eu até coloquei aqui achurado de vermelho, infecções pelo HPV. Então, hoje em dia existe uma corrente de estudiosos que diz que o câncer de cavidade oral não tem esse tropismo, nessa parte de oncogênese viral, principalmente do papiloma vírus humano, vinculado à cavidade oral. A gente vê hoje nos estudos que infecções pelo HPV está mais vinculado à parte da orofaringe, né? Porque atualmente a gente separa o câncer de boca em si, de cavidade oral, para o de orofaringe. Então existe também esse outro olhar, né? Que o vírus HPV está mais associado, tem um tropismo maior para essa área anatômica da orofaringe, quando comparado com o da cavidade oral. Então a gente não tem ainda um consenso em relação a isso, mas os estudos já mostram que a associação maior é para o câncer de orofaringe, quando comparado com o de cavidade oral, tendo uma associação baixa hoje em dia, né? Mas nada comprovado, né? São projeções sem ainda um fundo científico tão grande confirmatório, né? Mas os livros ainda colocam como a infecções pelo HPV sendo, né? Mas a gente abre esse olhar que quando comparado, o de orofaringe é maior, né? Então a gente lembra sempre desse tipo de tumor que existe na cavidade oral. Então a gente sabe que o carcinoma de células escamosas é sempre bom repetir. Ele corresponde a 90% dos outros tipos de tumores. Embora a gente tenha em outras áreas da cavidade oral outros subtipos de tumores malignos, como de glândula salivar, os sarcomas, o melanoma de mucosa, a gente sabe que tem uma incidência muito baixa, né, de 5%, quando comparado com o carcinoma de células escamosas, que é o mais evidente, né, de 90 a 95% dos casos. E quando a gente, por exemplo, faz uma gradação com relação ao Código Internacional das Doenças, o CID, a gente tem que essa gradação vai de 00 a 08. Isso por conta da localização anatômica. Isso é muito importante, a localização anatômica, principalmente para o prognóstico que o paciente vai ter, né? Então a gente sabe que a localização anatômica pode estar contida nessas áreas todas aqui mencionadas ou vinculadas ao CID, que vai de 0 a 8, que corresponde aos cânceres vinculados de cavidade oral. Lembrando que a maioria das vezes o de lábio ele é o mais notificado, né? Então a gente tem aí a premaligna, que a gente já estudou, a aquilite actínica como um grande vilão, e a gente está associado ao nosso clima tropical, né? Vale lembrar. Então são os mais diagnosticados, seguidos para os dois terços anteriores da língua, mucosa jugal, assoalho de boca, gengivas, área retromolar e palato duro. Aqui seriam as áreas de acometimento mais comuns que a gente tem, né? Quando a gente parte para a cavidade própria da boca, né, a cavidade propriamente dita, aí a gente vê que a língua é o sítio mais comum, muitas vezes, de se localizar, seguido da mucosa jugal e soalho de boca. Mas são as áreas anatômicas que a gente encontra com maior prevalência esse tipo de tumor. E a gente pode ver que quando a gente vai tratar o prognóstico, né, porque esse prognóstico depende muito dessa área anatômica comprometida. Porque para o tratamento, o médico vai estadiar, né, vai determinar o estágio de doença que o paciente possui, através de um sistema conhecido internacionalmente, que é o TNM, onde eles pegam basicamente três critérios: o tamanho do tumor, o número de linfonodos acometidos e metástases, para daí determinar o perfil que aquele paciente tem de fato
e que estágio da doença ele está. Então, através desse estágio da doença, o médico vai determinar qual tratamento vai ser realizado. Vai ser químio? Vai ser cirurgia? Vai ser químio e cirurgia? Não, vai ser químio, rádio e cirurgia. Vai ser imunoterapia? Então, eles precisam desse estudo mais minucioso do sistema TNM para, de fato, determinar é, esse prognóstico do paciente. Ah, será que esse paciente, o prognóstico está reservado? Ele vai para cuidado paliativo? Então, tudo isso é determinado. Por isso, gente, que é super importante a prevenção. Né? Por isso que é super importante o diagnóstico precoce. Para que o paciente tenha um prognóstico melhor. Ele curse, né, com morbidade mais aceitável. Ele não padeça tanto. E não venha a morrer. Né? Que é o que a gente não quer que aconteça. E a gente sabe que o reflexo da pandemia está muito vinculado a isso, ao diagnóstico precoce que não está acontecendo. Então, os pacientes procuram, de fato, com o estágio de doença mais avançado, consequentemente, tendo um prognóstico mais reservado. Então, a prevenção sempre vai ser, né, a medida efetiva que a gente tem para melhorar esse panorama, essa situação. Então, não fumar, evitar consumo de bebidas alcoólicas, ter alimentação rica em frutas e verduras e legumes, manter uma boa higiene oral e por conta do HPV a gente tem essa estratégia também de usar preservativo, né? Até por conta da localização anatômica, a orofaringe está muito próxima. Então usar preservativo na prática do sexo oral por conta da oncogênese viral relacionada ao vírus HPV. Okay? Então a gente vai tentar, sempre quando a gente faz o acolhimento dos pacientes para fazer exame da cavidade oral, a gente tem sempre que fazer a prevenção, lembrando da detecção precoce de sinais e sintomas e principalmente conhecer as desordens potencialmente malignas, as alterações brancas, as vermelhas, essas alterações que sugerem uma investigação maior. Então, quando a gente suspeita da lesão, a gente parte para a realização do exame complementar, que é o exame de biópsia, e muitas vezes esse exame de biópsia é mandatório ser seguido com análise anatomopatológica. Então, a gente tem a eliminação da lesão e análise através do microscópio para determinar qual o tipo de alteração que está ali. Por mais que eu tenha certeza, né, de ser benigno, tem que se analisar, tem que mandar para análise histopatológica da peça cirúrgica. É mandatório fazer isso. E nas lesões suspeitas, obrigatório a gente ter esse diagnóstico vinculado a essa análise anatomopatológica, porque a nossa função, de fato, é encaminhar esse paciente para o atendimento. Então a gente tem aqui, já tinha mostrado para vocês em outras aulas, mas é sempre bom lembrar, vocês vão ter contato bastante com esse laudo, que é o resultado de exame anatomopatológico, que é emitido pela faculdade. Né? Então, os pacientes, quando têm o diagnóstico de carcinoma de células escamosas, eles muitas vezes são encaminhados com a lâmina da biópsia realizada, ou muitas vezes com um bloco em parafina daquela biópsia realizada, com encaminhamento, e muitas vezes é orientado nesse encaminhamento a procurar três vias de atendimento, né? O particular, caso ele tenha, né, um plano de saúde, né, e consiga arcar com seu tratamento, e pelo sistema público. Aí a gente tem a regulação municipal, que é o CISREG, onde a gente faz isso lá na Policlínica Piquet Carneiro, e o C, que é o Sistema Estadual de Regulação. Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente pode ter essas três vias, né? O particular, o plano de saúde, o CISREG e o C. Então, o mais rápido possível encaminhar esses pacientes vai ser a nossa meta, para justamente fazer com que esses pacientes tenham, de fato, um diagnóstico precoce, né, para a condição e, consequentemente, um prognóstico mais favorável para aquele tipo de alteração que ele apresenta e possui. Ok, gente? Dúvidas, perguntas?
Ó, tem uma pergunta bem interessante da Daniela, ela está perguntando aqui, ó. Professor, como é feito o tratamento de HPV? O vírus é eliminado em algum momento no organismo ou contínuo? Uma coisa importante, geralmente o vírus HPV, ele produz lesão, né? Então, o paciente tendo essa contaminação, ele fica com o vírus, né? Muitas vezes quiescente. Então, tem que ter um ajuste do sistema imunológico para que aquele vírus possa causar morbidade, causar doença, aparecimento das lesões. Na boca isso pode acontecer. Então, geralmente para os pacientes, o tratamento é a excisão cirúrgica, né, daquelas lesões que sugerem fortemente HPV. Só que uma coisa que a gente tem que lembrar, que aquelas lesões suspeitas de HPV terem aquelas características, verrucosidade, parte esbranquiçada, elas devem ser investigadas por uma técnica que a gente chama de hibridização in situ, para de fato a gente perceber e detectar o vírus, né? Porque ele causa um efeito citopático na célula, o vírus HPV, os chamados coilócitos, né? Então a gente tem que saber se existe a contaminação e o tipo de HPV que está associado, porque tem muito isso, né? A oncogênese, o tipo do HPV. Isso é muito feito no colo do útero, por exemplo, no, no colo retal. Os médicos, eles, quando fazem a biópsia e dá positivo, eles tentam investigar o subtipo de vírus que está ali. E muitas vezes eles partem para a excisão cirúrgica, para a eliminação daquela condição, e muitas vezes se faz também tratamentos usando ácido paracético, ácido hidroclorotiacético, são usados ácidos para que de fato aquela lesão ela seja diminuída. É bastante usado, por exemplo, no condiloma acuminado, os ácidos, porque as lesões ficam muito extensas. Então eles preferem abordar com a aplicação dos ácidos, aí a lesão regride para partir para a excisão cirúrgica, porque eles procuram de fato o limite e o subtipo de HPV que existe ali. Então a gente pode tratar dessa forma, cirurgicamente ou com a aplicação de ácidos. Isso a gente pode também fazer na cavidade oral. Mas na cavidade oral a gente tem um ganho muito grande, porque geralmente as lesões elas são menores e tem como a gente fazer a excisão cirúrgica e fica acompanhando os pacientes, porque aquele vírus ele fica latente, quiescente, e pode, dependendo da ativação do sistema imune da pessoa, voltar. Por isso que para a população juvenil existe o que? A vacina, a prevenção para alguns tipos de HPV, né? Então existe hoje em dia, principalmente na população adolescente, um esquema de vacina para prevenir para o HPV com relação a isso, né? Então a gente tem esse ganho hoje em dia. Quando tem as lesões, tratamento cirúrgico ou com escarificação da área usando ácidos, né? Ou então fazendo a prevenção, que é o uso da vacina, porque de fato fica, Daniela, de fato fica que sente quando contaminado e essas lesões elas podem se manifestar em outro tempo, mas obviamente que o que vai culminar é a porta de entrada. Isso é bom falar. A porta de entrada é o que vai culminar, né, de fato, para o aparecimento daquelas alterações iniciais. Mas os tratamentos geralmente são por essa fase.